você for achando, você vai se contando. Esses momentos de adoração ao Senhor, tanto de cântico, como que em todo momento nós possamos estar em adoração ao Senhor. Que a presença do Senhor já está neste lugar, mas que nós possamos atraí-lo para nós aqui nesta noite. Amém? Aleluia. Tuas marcas eu trago no corpo, alto preço pagou por mim. Tuas chagas trouxeram me curar, e eu tudo posso em ti. O teu sangue anulou a sentença, tem acesso ao trono do Pai. Já não há mais o que me separar, agora vive em mim. Nada pode frustrar os teus planos, tudo que desejo pra mim. Me levando na liberdade do meu Deus. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Sou quem nada fora dos planos, tudo que desejo pra mim. Me levanto na liberdade do meu bem. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso pensar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso pensar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Sou livre, sou livre, sou livre, sou livre. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Posso viver, posso louvar, melhor de Deus chegou pra mim. Posso dançar e celebrar, Filho de Deus me libertou. Sou livre, 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 sou livre. Glória a Deus. E nessa noite você tem a oportunidade de adorá-lo em espírito e em verdade. Glória a Deus. Aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor nesta noite. Eu te louvo, Jesus. Eu te adoro, Senhor. Aleluia. Toda glória eu te dou, Jesus. Toda glória nós te damos neste lugar, nesta noite, ó Pai. Porque tu és merecedor do nosso louvor e da nossa adoração, Jesus. Glória seja dada a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Te adoramos,
louvar. Meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci. Por isso nós te adoramos, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Aleluia. O nosso prazer é estar diante de Ti, ó Deus, e nos rendermos a Ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Toda a glória a Ti, Jesus. Aleluia. Senhor.
Mesmo nas nossas dificuldades, nós podemos adorá-lo. Aleluia. Mesmo quando estamos enfrentando momentos difíceis na nossa vida, mesmo quando a gente está em meio a um deserto, nós podemos adorá-lo. Aleluia. E quando nós adoramos o Senhor, Ele vem e nos socorre, Ele vem e nos guia, Ele vem e nos toma no colo, porque essa é a melhor maneira do Senhor nos carregar, nos ajudar, nos colocando em seu colo e nos carregando quando nós precisamos dele. Aleluia. Ele está sempre à nossa disposição. O Senhor está sempre conosco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Cuidando de
Glória a Deus. Amém, irmãos? Graça e paz. Vamos orar pelas crianças. As crianças vêm aqui à frente. Vamos orar por elas. Estende as suas mãos. Ô Ju, deixou a nossa criança aqui? Graças e paz, irmãos. Estenda as mãos para cá. Amém. Pai amado, querido, nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, pela vida dessas crianças que aqui estão. Nós queremos orar, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a vida dessas crianças. Sabemos, ó Pai, que essas crianças é tão importante, Senhor, que elas são o futuro, Senhor. Por isso nós abençoamos, nós pedimos que o Senhor continue guardando, protegendo, Senhor, dando a elas, ó Deus, sabedoria, entendimento, e que o Teu Espírito Santo possa conduzi-las na Tua presença, no Teu caminho, em nome de Jesus, Pai querido. Que elas possam, Senhor, sempre lembrar da Tua presença, do Senhor, da Tua palavra, para que elas não venham se desviar dos Teus caminhos. Nós declaramos em nome de Jesus que as nossas crianças são uma bênção, que o Senhor, Pai, tem cuidado delas em nome de Jesus, e assim seja feita a Tua vontade, hoje e sempre na vida delas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, vamos orar pelo pastor Luiz também, abençoar a vida dele. O pastor Luiz não está presente, ele está na igreja de Buribi, está pregando lá. Começa hoje então a comemoração do 11º ano da nossa igreja lá em Buribi, e o pastor Luiz então ele foi para lá hoje dar início aos trabalhos aos domingos, né? Amém? Ore por ele. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua bondade. Agora pedimos pela vida do pastor Luiz, nessa missão, Deus, de trazer a palavra, nesse primeiro domingo do mês de setembro. Ó Deus, então, em nome de Jesus, Senhor, que a bênção do Senhor esteja, ó Deus amado, sobre a vida dele, segundo as Tuas misericórdias. Eu oro, ó Deus querido, pedindo as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu me corrigir que não é o primeiro domingo, né? Eu estou um pouco atrasado. Eu acho que já é o terceiro domingo, eu estou aqui como primeiro domingo. Mas tudo bem. Irmãos, está conosco o irmão Jefferson. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Amém? Bem-vindo, fique à vontade. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Amém? Ele é bem-vindo? Amém. Abra sua Bíblia no Salmo 50 ainda. Amém? Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, no Salmo de número 51. Eu quero ler com os irmãos do verso 1 ao verso de número 10. Diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraste na verdade no íntimo e no recôndito, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Oremos. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade de nós estarmos reunidos. Eu venho, Deus amado, pedir a Tua bênção sobre a Tua igreja. O Teu Espírito, ó Deus, que é o condutor, é o Senhor da Tua igreja na terra, esteja, ó Deus amado, aqui neste lugar como sempre esteve, trazendo alegria ao nosso coração e servir
e que cada dia mais, ó Deus, como uma raça eleita, uma nação santa, que possamos nos afastar dos nossos pecados, porque somente o Senhor é santo e nós temos que viver em santidade diante da Tua presença, Pai. Eu oro, ó Deus querido, e peço a Tua bênção pela Tua igreja em nome de Jesus. Amém. Assente, irmãos. Quando a gente olha para esse texto sagrado do Salmo 51, os 10 primeiros versos, nós vemos então o nosso amigo, o nosso querido, o salmista Davi, ou o rei Davi, buscando diante de Deus um arrependimento sincero por aquilo que ele havia cometido. É interessante que o Espírito Santo é quem produz o arrependimento no nosso coração. E aí, lá em João 14, no João 16, do 8 ao 11, diz que quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Entenda isso, na visão de Deus, o príncipe deste mundo já está julgado. E um dia nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, e cada um então prestará conta daquilo que fez, ou por bem ou por mal. Nós não escaparemos dessa realidade. Alguém pode dizer que está arrependida e voltar a praticar o mesmo erro. Isso não é verdadeiro arrependimento. O arrependimento é, você pega esse arrependimento, você sente esse arrependimento, e aí você não peca mais, você está arrependido. Amém? O mundo ensina que arrepender o que faz é vergonhoso. Muitas pessoas chegam a dizer que faria tudo outra vez, mesmo vendo ter cometido tantos erros. No meio religioso há duas correntes opostas que prejudicam a compreensão do verdadeiro arrependimento. Primeiro, liberalismo, ensina que tudo é normal e não vê erro nas coisas. Segundo, é o legalismo, concentra-se o erro nas outras pessoas e não em si mesmo, para não se arrepender. É fácil nós depararmos com essas situações onde o erro nunca é meu, o erro sempre é seu. E aí nós caminhamos de uma maneira tão desconfortável, fora da palavra de Deus, daquilo que a palavra de Deus nos ensina, e nós precisamos então compreender. Nós vimos na sexta-feira à noite aqui que o objetivo do conhecimento da palavra de Deus é para nós não pecarmos contra Deus. Foi isso, irmão Léo? No Salmo 78 nós vimos alguns versos, e dentro desses versos tem lá o ensinamento que nós precisamos passar aos nossos filhos, ter uma sequência, para que nós não venhamos a pecar contra Deus e nem a geração vindoura se afastar da presença de Deus. Bom, então nós precisamos nos arrepender sinceramente, sem mascarar nossos erros e sem culpar outras pessoas. Se o erro é seu, mas se o erro é meu, é meu. Quando nós caminhamos então por esse prisma, olhando por essa palavra de Deus, nós vamos compreender que arrependimento não é medo. Você vai para o céu por quê? Por medo de ir para o inferno? Então arrependimento não é medo. Quando a gente olha, a gente vê ali no livro de Atos, Simão, o mágico, ele pediu para que ele tivesse o mesmo espírito do apóstolo Paulo, porque ele tinha medo do que estava acontecendo, então ele queria participar. Então arrependimento não é medo, arrependimento não é decepção. Balaão ficou decepcionado porque ele foi convidado por Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel, e Balaque daria então uma grande quantia em dinheiro para ele, e Deus falou para ele que não. Você só vai falar daquilo que eu te mandar. E Balaão então olhou para toda aquela situação onde ele poderia ganhar, ter alguma vantagem de tudo isso, e ficou decepcionado em ter que obedecer a palavra de Deus e não receber aquilo que Balaque tinha prometido para ele. Ao ponto que nós conhecemos a história, que até a mula falou com ele.
Se a mula não fala com ele, se a mula, né, não tem aquele desconforto que ela precisava passar por um determinado lugar, e ela viu o anjo com a espada ali e ela não quis ir, talvez ele teria morrido ali. Então, isso, arrependimento não é decepção, arrependimento não é remorso. Isaú, ele ficou com remorso, né? Se a gente olhar lá no livro de Hebreus, no capítulo 2, do 16 ao 17, nós vamos ver que Isaú, ele teve o quê? Ele teve remorso quando o Jacó abençoou, quando Isaac abençoou a vida de Jacó, e ele perdeu a bênção por causa de um prato de lentilha. Aí ele ficou com remorso. Eu não morri, mas eu perdi a minha bênção. Aí o que é interessante nós olharmos que o remorso, ele não produz arrependimento, porque ele não produz mudança. O remorso, ele traz o quê? Ele traz o ódio. Nós sabemos que o grande objetivo de Esaú era matar quem? Jacó. Então, 3 pontos para que a gente possa compreender o que não é arrependimento. Não é medo, não é decepção e não é remorso. Agora vamos pensar um pouquinho sobre o que é arrependimento. Eu estava pensando um pouco sobre arrependimento, e é claro, existe uma linha de pensamento aí, um leque de pensamento, né? Mas assim, eu conversando com Deus durante essa semana, o arrependimento para mim ele é o selo do crente entrar no céu. O passaporte, Jesus. Mas ele pode vir para Jesus, ele pode aceitar Jesus, só que se ele não se arrepender da vida que nós levamos antes, então ele não é arrependido. Quando chega lá diante de Deus e nós não conseguimos, né? Quem está fazendo o discipulado, o irmão Edmar hoje falou sobre 3 atributos de Deus, e um dos atributos de Deus é a onisciência. Deus conhece tudo. Então quando nós chegamos lá, Deus vai olhar para nós e falar assim: realmente você era um seguidor de Jesus, mas você não foi um arrependido. Se nós não nos arrependemos daquilo que nós fazemos de errado, dificilmente nós entraremos no céu. E a grande questão e a grande facilidade que nós temos é que é muito fácil nós termos remorso, é muito fácil nós termos medo, é muito fácil nós ficarmos decepcionados, mas é muito difícil nós nos arrependermos. E arrepender é mudança, é você não praticar mais aquilo que você praticava. Quer ver uma coisa muito séria? A maioria daqui não nasceu no berço evangélico, a maioria daqui conheceu Jesus depois de uma certa idade. E talvez um domingão como esse, você bebeu todas e mais algumas, e na segunda-feira você estava mal. Por isso que a fama da segunda-feira não é boa. Não é que a segunda-feira não é boa, é que você exagera no final de semana. E aí você diz assim: eu não faço mais. Mas no outro final de semana você estava fazendo o quê? A mesma coisa que você tinha feito. Por quê? Teve um remorso, teve uma decepção, mas não teve um arrependimento. O arrependimento é aquilo que você fez uma vez. O pecado, o Espírito Santo, que é o nosso selo primordial da nossa vida, ele diz para você: você errou o alvo, você pecou. E aí então você vai aos pés de Cristo, se arrepende, pede perdão e não faz mais. Provérbios que diz que aquele que se arrepende e se afasta tem a vida, mas aquele que continua cometendo tem a morte, usando das minhas palavras, né? Então nós precisamos compreender o que é arrependimento. Arrependimento é uma graça do Espírito Santo por meio da qual um pecador é humilhado em seu íntimo e transformado em seu exterior, a fim de nos proporcionar melhor entendimento. Saiba que o arrependimento é um remédio espiritual formado de 6 componentes especiais. Se um for deixado de fora, o arrependimento perdeu o sentido. É o que Jesus falou: se você cumprir toda a lei, mas tropeçar num tio ou tropeçar numa lei, você descumpriu todas as leis. Por isso que nós não vivemos no tempo da lei, nós vivemos
no tempo da graça, porque no tempo da graça ainda há condições de nós nos arrependermos e nós sermos perdoados por Deus, o nosso Pai Celestial. Mas vamos lá. O componente primeiro, o que ele é? Ele é a percepção do pecado. É a primeira parte do remédio de Cristo, são os olhos abertos. É atento, olha, o que eu estou fazendo realmente está agradando o meu Deus? O que eu estou fazendo não está agradando o meu Deus? Então eu preciso mudar o meu foco. Eu não posso continuar, porque o Espírito Santo testifica conosco que nós estamos andando por um caminho errado, sim ou não? Sim. E se o Espírito Santo fala para nós que nós estamos indo por um caminho errado, cabe a mim fazer o quê? Mudar o sentido da minha vida. Então o primeiro é esse, a percepção do pecado, né? Este é um dos fatos importantes a observar no arrependimento de quem? Do filho pródigo. Qual foi a situação do filho pródigo? O filho pródigo, ele repegou toda a sua fazenda, ele gastou tudo. Ele poderia dizer assim: olha, eu não volto para a casa do meu pai, eu não quero saber da casa do meu pai, é vergonhoso tudo que eu fiz, eu perdi tudo, então eu não volto mais para a casa do meu pai. Pelo contrário, o que ele fez? Ele voltou, se humilhou, ele diz assim: não me trata mais como filho, mas me trata pelo menos como um dos seus empregados. O pai viu nele o quê? Um arrependimento sincero. Ele poderia chegar em uma outra situação? Sim. Ele poderia dizer assim: gosto seguinte, não deu nada certo, mas eu continuo sendo seu filho. Não vim nesse mundo porque eu quis, então o senhor é o meu pai. Ele poderia? Claro que sim. Mas ele disse o quê? Não me trata mais como um filho, eu não quero ser tratado como um filho, me trata pelo menos como um dos seus funcionários, como um dos seus empregados. Então o que foi? É um arrependimento. Esse arrependimento, o filho pródigo nos dá essa lição muito grande. Tristeza pelo pecado, suporto tristeza por causa do meu pecado. O Salmo 38, 18 diz a mesma coisa. Aí vem um pensador por nome de Ambrósio, diz que a tristeza é amargura de alma. Preste atenção. Às vezes a nossa alma está um pouco amargurada e nós achamos assim: hoje eu não estou muito legal, e nós temos um bacana remédio, um remédio muito bom, que é nós irmos para o nosso quarto, chegar lá e pedir: Espírito Santo, se o Senhor é a minha alegria, se a alegria do Senhor é a minha força, o que acontece que eu estou abatido? Por que a minha alma está amargurada? Então o Espírito Santo que habita em nós, ele vai trazer o quê? Uma direção, ele vai fazer você lembrar de uma situação que talvez você desagradou a Deus. Então nós precisamos compreender isso. É tristeza pelo pecado, é amargura de alma, é tornar a Cristo precioso, é o que Ele me faz eu ter uma vida longe do pecado e continuamente arrependido por tudo aquilo que eu fiz. O que é? É tornar Cristo precioso na minha vida. Por que você vem na igreja? Qual o motivo de nós estarmos aqui hoje? Quem é o precioso da nossa vida? Aquele que nos salvou, aquele que a Bíblia diz que Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. Ele tem que ser o alvo, Ele tem que ser o principal da nossa vida. Nós temos que ter Cristo no pedestal. É Ele, somente Ele, o meu Salvador. Então eu me reúno com os meus irmãos, eu venho na igreja, eu adoro, eu tenho uma vida diferente, porque o Cristo, Ele é preciosíssimo demais para mim. Quando nós compramos um carro novo, os primeiros 5 meses, 6 meses, aquele carro parece que é especial. Depois você diz assim: já está velho. Cristo não, Cristo se renova todos os dias na nossa vida, e é por isso que Ele tem que ser precioso, precioso. Ó, quão precioso é o Salvador para a minha alma atribulada. Nós tínhamos uma alma atribulada, mas Cristo tirou toda essa tribulação, e às vezes nós estamos um pouco atribulados, mas quando nós temos um momento a sós com Deus, toda a situação muda. Por quê? Porque Ele é o Senhor. E segundo as palavras da irmã Doraci, nós somos uma geração eleita, uma raça abençoada para anunciar as grandezas de Deus. Como que nós anunciamos as grandezas de Deus se Cristo não for o precioso da nossa alma?
Situações que nós precisamos a pensar. Segundo, implica em repelir o pecado. O pecado gera tristeza, a tristeza mata. As águas salgadas das lágrimas matam o verme da consciência. Quando nós chegamos na presença de Deus e nós nos derramamos diante do Senhor, naquele momento é um quebrantamento, as lágrimas descem, e aquele momento é o momento que Deus traz o refrigério da sua alma. Por isso que eu digo, não importa de onde você veio, o importante é para onde você quer ir, e com Cristo é tudo maravilhoso. Pastor, não é bem assim. É bem assim. Você pode passar por tribulação, mas você não está sozinho. Que coisa maravilhosa, nós sabemos que nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Ele não prometeu um caminho de pétalas de rosa, ele falou que no caminho teria os espinhos. Só que ele diz: eu estarei quando? Até? Implica em preparar-se para receber o firme consolo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Glória a Deus por isso, irmãos. Muitas vezes nós estamos chorando hoje, mas o salmista diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Glória a Deus por isso. Amanhã está aí, de repente a noite ela está um pouco comprida para amanhecer o dia da alegria, mas o meu coração firmado está nessa palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Então é o motivo, quando Cristo Ele é o precioso da minha alma, quando eu consigo compreender e eu quero me arrepender de tudo aquilo que tem me feito mal, de tudo aquilo que me afasta de Cristo. E o que me afasta de Cristo, me afasta da onde? Que me afasta de Cristo, me afasta da igreja, que me afasta da igreja de Cristo, me afasta do céu. Simples assim. A verdadeira tristeza do pecado, ele é no interior. O arrependimento, ela é no interior. Ela é uma tristeza de coração. Não é a tristeza hipócrita evidenciada somente em sua face. Quantas vezes nós estamos aqui ministrando a palavra, ou cantando, ou tocando, nós estamos com um semblante mostrando para vocês que está tudo bem, mas só nós sabemos o interno como que está. Mas nós estamos aqui nos arrependendo, nos tornando arrependidos, porque sem o arrependimento eu não terei a entrada no céu. Deus vai olhar para mim, Ele vai ver o passaporte que é Cristo, mas Ele não vai ver o arrependimento na minha vida. E Paulo diz assim, que aquilo que era o bem que ele queria fazer, ele quase não conseguia, mas o mal, o pecado estava sempre diante dele. Mas uma coisa ele diz: mas eu continuo prosseguindo para o alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo para mim e para você? Jesus Cristo é o Senhor da glória na minha vida e na sua vida. Glória a Deus. A tristeza espiritual, a tristeza espiritual, Deus é repleta de confiança, ela é mesclada na fé. Quando eu olho para essa tristeza espiritual, Deus Ele me traz uma confiança, Deus Ele me traz uma palavra, e essa palavra ela me faz eu levantar, ela me faz eu prosseguir. Eu não me prostrarei em nome de Jesus diante de qualquer situação. Por quê? Maior é o que está comigo. Então eu tenho um maior na minha vida: Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Se nós tirarmos Cristo da nossa vida, não há esperança. A tristeza espiritual é, em alguns casos, acompanhada de restituição. Aquele que por injustiça errou contra outro em seus bens, lidando com fraude, deve ter a sã consciência de realizar a restituição. Quando nós estudamos vida cristã, uma das coisas que nós aprendemos é restituir.
Às vezes você vai lá, você pega um troco errado sem querer e você sabe que você pegou um troco errado. O que você faz? Restitui. Às vezes você passou por alguma situação, viu uma oportunidade e acabou pegando. O que você faz? Restitui. Então, quando eu olho aqui, a tristeza espiritual é em alguns casos acompanhada do quê? De restituição. E nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo, porque quem conhece a minha vida mais profundo do que eu, quem é? Se eu perguntar para você, qual foi a mensagem de 15 dias atrás? O Espírito Santo lembra? Se a tua esposa olhar para você e dizer assim, escuta, o que você almoçou há 20 dias atrás? Mas o Espírito Santo, há coisas nas nossas vidas que nós não lembramos, e talvez coisas que nós fazemos até sem querer. Por isso que é bom nós termos um minuto a só com Deus, e é Ele quem me traz as lembranças de todas as coisas, aquilo que me deixa alegre, mas aquilo também que traz tristeza. E quando traz tristeza em mim, significa que Deus está triste pelas minhas atitudes. Então, quando eu olho a tristeza espiritual, ela é permanente? Não. A tristeza espiritual, ela não é permanente, ela só é permanente se eu não me arrepender. Eu me arrependendo, então essa tristeza espiritual, ela é constante na minha vida, até eu ter o quê? O meu arrependimento. E quando eu tenho esse arrependimento, então eu consigo compreender o quê? Que tudo se passou, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Então eu tenho alegria do quê? Em prosseguir novamente. E prosseguir para onde? Qual é o teu alvo? Aonde você quer chegar? Cristo é o nosso alvo. Existe uma promessa que um dia nós veremos Ele como Ele é. Não é bacana nós estamos aqui adorando a Deus? E olha que Cristo diz, né, que bem-aventurados que adoram em espírito. Mas aí a palavra diz que um dia, quando o nosso corpo tiver sido glorificado, nós veremos Ele do jeito que Ele é. Você já imaginou você chegar lá e você dizer assim, nossa, eu adorei a sua santidade quantas vezes, mas hoje eu vejo que é muito mais velho de tudo aquilo que eu podia imaginar. Que alegria será para nós o dia de nós chegarmos na presença do nosso Deus, Ele olhar para nós e nós olharmos para Ele e compreender que pela fé nós sabemos que existe um Deus. Pela fé nós sabemos que Jesus Cristo veio a essa terra e que morreu pelos nossos pecados. Pela fé nós sabemos que o Espírito Santo foi enviado, o Consolador foi enviado para ajudar o prosseguir da nossa caminhada, porque nas nossas forças nós não conseguimos. Mas é nós chegarmos lá diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo e adorar Ele na beleza da sua santidade. Que alegria será, irmãos, a hora que nós recebemos o bem-vindo, saber que pelo amor que Ele nos amou e o amor que nós temos dEle, a nossa alma foi livrada do inferno. Glorificado seja o nome de Deus que nos amou de uma tal maneira que hoje nós temos essa liberdade de adorar e a certeza que nós iremos para onde Cristo está. E João 14:1 diz, eu vou para o meu Pai e eu vou preparar lugar, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam comigo. Isso é algo extraordinário. Mas só que existe uma situação, olha, homens ímpios como Judas, Saul, não confessaram os seus pecados. Pensa comigo. Se Judas tivesse confessado o pecado dele, será que Cristo teria condenado? Só foi Judas que pecou? Quem mais pecou na situação da crucificação? Pedro negou. Judas traiu, Pedro negou. No momento que mais você estava precisando, ele disse assim, eu não conheço. Nossa, mas eu estava tanto precisando do pastor, o pastor me conhece, está comigo na igreja todo dia e falar para mim que não conheço. Então, se talvez Judas, sim, né? Isso aí está reservado para Deus, né?
Acho que é o livro de Êxodo que diz que as coisas reveladas são para os homens e as ocultas são para Deus. Um dia nós saberemos, né? Talvez se ele tivesse confessado os seus pecados, possivelmente ele teria sido perdoado, né? Possivelmente. Para que a confissão do pecado seja correta e genuína, precisamos de algumas qualificações presentes. A confissão ela tem que ser espontânea. Teve uma onda que usava muito isso. Olha para o seu irmão e fala para ele que eu te amo. Sim ou não? É espontâneo? Não é espontâneo. O espontâneo é quando você diz assim: olha, irmão, eu te amo tanto em Cristo Jesus. Isso é espontâneo. Sem precisar pedir para você olhar para o seu irmão e falar sobre isso. Então a confissão ela tem que ser espontânea, tem que surgir como a água que brota do manancial, livremente. Eu tenho que estar no meu momento com Deus, ou de joelho dobrado, ou andando, ou conversando. Aquele arrependimento ele tem que vir na minha mente, tem que ser algo genuíno, tem que ser espontâneo, para que eu possa pedir perdão ao meu Deus. A confissão tem que ocorrer com contrição. O coração precisa ressentir profundamente o pecado. A confissão tem que ser sincera, ela precisa ser verdadeira. E quando ela é verdadeira, nós especificamos o pecado, sim ou não? É fácil nós chegarmos diante de Deus e dizer: sabe, Deus, olha, eu acho que eu cometi muitos pecados hoje, então perdoa os meus pecados. Aí Deus fala: quais mesmo? Vamos enumerar para mim saber qual que eu estou perdoando aqui? Então, quando nós nos arrependemos, nós enumeramos aquilo que precisa, nós especificamos: olha, Deus, hoje eu pequei sobre isso, hoje eu pequei sobre aquilo, hoje eu falei isso, hoje eu falei aquilo, o meu sentimento no trânsito, né? Nossa, para quem dirige muitas vezes não é fácil. Mas quando nós chegamos diante de Deus, nós precisamos o quê? Aprender a especificar. O ímpio reconhece que é pecador como todos os outros. Ele confessa o seu pecado de uma maneira geral, perdoa. Já um verdadeiro convertido reconhece os seus pecados específicos. Aonde é a sua fraqueza? E Deus quer trabalhar onde na sua fraqueza, para que você não peque mais. Essa é a grande questão. Uma pessoa verdadeiramente arrependida confessa o pecado em sua fonte. Vamos pensar em Ananias e Safira? Qual foi a fonte deles? Eles precisavam mentir? Talvez se eles falassem: olha, não está sendo justo o negócio que nós vamos fazer aqui hoje. Vamos mudar o foco? Vamos mudar? Possivelmente eles tinham chegado lá diante dos apóstolos e falaram assim: olha, nós vendemos isso aqui por tanto, mas o nosso coração destinou tanto para vocês aqui, para poder abençoar. Eles chegaram lá e falaram o quê? Olha, nós vendemos esse campo por tanto de dinheiro, está aqui o dinheiro. Qual foi a resposta de Pedro? Aos pés de quem vai te enterrar está aí, ó. Chegou a esposa dele também do mesmo jeito, sem arrependimento. Qual foi a fala de Pedro? Aos que acabaram de levar o teu marido, leva você de novo. Morreu. E hoje, irmãos, nós temos essa chance para que nós possamos nos arrepender genuinamente, confessar o nosso pecado na fonte. Nós somos sabidos de Deus e nós precisamos entender que quando o pecado ele começa a nos rodear, o Espírito Santo identifica da onde está vindo a fonte, e quando nós confessamos a respeito dessa fonte, qual é a nossa situação? Nós precisamos nos afastar dessa fonte, porque senão nós voltamos a cometer o mesmo pecado. Quando nós entendemos essa questão de arrependimento, nós precisamos entender que existe uma contaminação da natureza. O pecado de nossa natureza não é somente uma falta do bem, mas também uma infusão do mal sobre a nossa vida. E uma coisa eu tenho aprendido, eu falei aqui na sexta-feira, e alguns irmãos lembram,
A Silvana lembra disso aí? Sobre o livro, né? As Divinas Revelações do Inferno, que já passou por aqui, por essa igreja. Eu estou lendo isso. É um livro muito forte, muito difícil de ler, mas é muito bom para a gente compreender que o inferno ele é uma realidade. E a grande questão é que tudo tem o quê? Uma infusão do mal. Nós precisamos ter muita questão do Espírito Santo na nossa vida, para que o Espírito Santo nos dê direção do caminho que nós estamos seguindo, porque senão nós podemos estar seguindo um caminho, né, que nós estamos achando que está correto, e nós estamos indo totalmente contramão, contra a vontade de Deus, porque tem muitas coisas que às vezes nós fazemos, e nós fazemos porque nós estamos acostumados a ouvir, mas se nós formos buscar pela palavra de Deus, a palavra de Deus vai mostrar para mim que eu não estou num caminho correto, e quem não anda num caminho correto, dificilmente vai chegar diante de Deus e vai ser absorvido pelos seus pecados. Então, se nós temos que nos alimentar, alimentemos pela palavra de Deus. Se nós temos que viver, vivamos a palavra de Deus. Se nós tivermos que morrer, que nós venhamos a morrer segundo a palavra de Deus, não segundo aquilo que eu entendo. A baleia engoliu Jonas assim ou não? Você crê ou não? Por que você crê? Por quê? Porque está na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é incontestável. Eu me recordo, uma vez um pregador chegou na nossa igreja e ele disse que um homem quis desafiar ele e falou para ele assim: de quem é que é essa bicicleta? Ele falou: minha. Ele falou para ele assim: então, você que é o pregador do evangelho, está escrito que é mais fácil, é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar no fundo de uma agulha. E aí ele falou: então, eu acredito nesse Deus, se você conseguir passar essa bicicleta no fundo de uma agulha. E aí qual foi a resposta dele? Como que está escrito? Uma bicicleta ou um camelo? Ele diz assim: então me traz um camelo. A Bíblia não fala de bicicleta, a Bíblia fala de camelo. Então, ainda que se a gente for estudar a história, é outra história, né? Não é questão de uma agulha, é outra história. Mas ele poderia ter tentado o seu Deus com uma bicicleta, mas ele foi muito inteligente. Mas a Bíblia não diz sobre uma bicicleta, a Bíblia diz sobre um camelo. Então me traz um camelo. Aonde que nós encontramos um camelo fácil no Brasil? Então, quando nós olhamos, né, para toda a situação, nós temos que entender que muitas vezes nós somos tentados para o mal, e essa tentação ela pode vir para nós duvidarmos da palavra de Deus. Eu preciso compreender e eu preciso ter vergonha pelo pecado. O pecado ele tem que ser uma vergonha às nossas iniquidades. E isso tudo nós conseguimos colocar diante de Deus. De que maneira? Através das nossas orações. Para que os nossos pecados sejam vergonhosos e nós confessarmos ele. Aí a grande questão é nós não sermos condenados por causa do pecado. Porque a grande vergonha vai ser aquele dia que nós seremos julgados. E eu e você, nós não escaparemos disso aí. E aí nós chegamos lá e falamos: mas Jesus, eu fiz tanta coisa no seu nome, eu visitei, eu preguei. E ele diz assim: mas eu te conheço. Vai ser o grande dia da grande vergonha, mas vai ser também o grande dia de muita alegria. Nós recebemos: vinde, bendito do meu Pai, para o reino que está preparado para vocês antes da fundação do mundo. É isso que nós precisamos entender. E quando eu sinto vergonha do meu pecado, pode ser algo atraente, pode ser algo interessante para o mundo, mas para mim não é. Para mim tem que ser totalmente diferente.
Todo pecado nos torna culpado, e a culpa muitas vezes nos deixa envergonhados, sim ou não? A culpa nos deixa envergonhados. Em todo pecado há muita ingratidão. Essa é a razão da vergonha, abusar da bondade de Deus. Você já imaginou nós abusando da bondade de Deus, sabendo que Deus é rico em misericórdia e misericordioso, e aí então nós pecamos, nos arrependemos, nós estamos simplesmente abusando da bondade de Deus. O pecado mostra o que somos, e isso nos causa vergonha. O que é interessante, irmãos, é que na hora de você cometer o pecado, o diabo te ajuda de todo jeito. Só que depois ele faz de tudo para revelar o seu pecado, para você ficar envergonhado. Mas quando nós temos um verdadeiro arrependimento em nós conseguimos viver de cabeça erguida, arrependido daquilo que nós fizemos. O pecado mostra quem nós somos, e isso causa vergonha. O pecado nos rouba as vestes da santidade. Você não tem mais condições de chegar diante de Deus, porque você sabe que você pecou. Mas quando nós nos arrependemos e nós chegamos diante de Deus, o Espírito Santo, segundo Paulo escreve, ele intercede por mim e por você com gemidos inexprimíveis. E esses gemidos inexprimíveis, ele traz novamente a comunhão entre eu e Deus, entre você e Deus. Então nós não precisamos ficar envergonhados por causa de uma situação. Pastor, o senhor está acusando alguém? Não, irmão, eu só estou trazendo um alerta, porque o pecado ele chega de mansinho na nossa vida, e quando nós menos percebemos, nós já nos afastamos da presença de Deus. Por isso, eu dou um conselho para você nesta noite, sem nenhum julgamento. Faça um autoexame, você e Deus, você e o Espírito Santo, faça um autoexame lá na sua casa, no seu quarto. Observe que os nossos pecados fez o que? Trouxe a vergonha a Cristo. Por que Cristo foi crucificado? Quem que era o culpado na situação? Ele, né? Não. O Filho de Deus exposto ao mundo, exposto ao céu aberto por causa do meu pecado. Os nossos pecados trouxe a exposição a Cristo. Aquilo que nos deixa envergonhados é o fato de que o pecado que cometemos são piores do que os pecados dos incrédulos. Vocês já pensaram nisso? Que o pecado do crente é pior do que o pecado do incrédulo? Por quê? Porque nós pecamos conscientes, sabendo que não pode. O incrédulo não conhece a verdade. E às vezes você até acha que quando nós éramos do mundo, você acha que você estava certo. Hoje não, hoje o Espírito Santo nos ajuda. Quando eu olho para tudo isso, os nossos pecados são piores do que os pecados dos demônios. Os anjos caídos nunca pecaram contra o sangue de Cristo, porque Cristo não morreu por eles, mas Cristo morreu por mim e morreu por você. E se nós pecarmos, nós estamos pecando contra o sangue de Cristo. Os demônios são pecados e eles não têm o direito à vida eterna, porque eles se rebelaram contra Deus. Mas eu e você hoje, se o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós pecamos, nós estamos pecando contra o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado. E nós precisamos compreender isso como igreja, porque afinal de contas, eu não combinei com a irmã Dora assim para ela ler aquela palavra de 1 Pedro 2, é isso? 1 Pedro 2,9. E ali ele traz uma exaltação sobre a igreja de Cristo. E quem é a igreja de Cristo? Nós somos a igreja de Cristo. E como igreja de Cristo, nós temos que pensar quem nós somos em Cristo. Qual a nossa forma que nós estamos em Cristo? Nós precisamos ter ódio do pecado. Entenda? Não estou falando que nós precisamos ter ódio do pecador, mas nós precisamos ter ódio do pecado. O pecado tem escravizado muitas pessoas e muitas vezes nós estamos conformados com o pecado. Seu vizinho é 100%? Mas você tem ódio dele ou do pecado dele?
É isso que nós precisamos ter, ódio do pecado. É o quinto componente do arrependimento, é o ódio pelo pecado. Primeiramente, nós precisamos compreender que o pecador, ele carece da graça de Deus. E quem é o transmissor da graça de Deus para o pecador? Mas quem que o Espírito Santo usa? Você pode olhar e dizer assim, não é ela. Mas Deus está olhando e diz assim, mas é você. Você é a pessoa responsável para transmitir a graça de Deus para o pecador. Por quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir. E quem prega a palavra de Deus? Eu. Você prega a palavra de Deus? Se você prega a palavra de Deus, você é um transmissor da graça de Deus. E aí, quando você olha para a pessoa, você não tem ódio dela, mas você diz assim, Deus, eu não suporto o pecado da vida dessa pessoa. Aí o que você faz? Você vai o quê? Você vai para o joelho, vai pedir misericórdia, não pelo pecado da vida dela, mas pelo pecador, porque como pecador eu também era, você também era, até nós sermos alcançados pela graça de Cristo, e pela graça sois salvos, e isso é um dom de Deus, não vem de vós para que ninguém se glorie na salvação. Então eu e você, nós somos responsáveis de mostrar para o pecador com amor, quando nós olhamos lá para 1 Coríntios 13, mostrar para o pecador que ele é errado, mas que Deus ama ele do jeito que ele é. Ele só precisa deixar o pecado. E muitas vezes, pelas algumas situações, em vez de nós mostrar para o pecador que para ele tem chance, tem arrependimento, nós mostramos o quê? Nós não mostramos para ele a oportunidade de Jesus. Nós mostramos para ele o quê? Que ele está condenado. E nós ajudamos até ele empurrar ele para o buraco. Mas isso não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo não é a igreja que amputa, é a igreja que restaura. É isso que nós precisamos. Nós somos chamados para restauração e não para amputação. Nós somos chamados para restaurar o pecador caído. E nós não fomos chamados para empurrar, acabar de empurrar ele no buraco. Por que empurrar ele no buraco é chutar o quê? O cachorro morto, já está morto, por que você precisa chutar mais? A pessoa já está lá, numa situação de pecado. Você ainda vai lá para acusar ele? Não, você vai lá para quê? Para restaurar, porque nós somos os restauradores, nós somos os profetas da última geração. Como Ezequiel profetizou pelo Espírito de Deus naquele vale de ossos secos, nós também podemos profetizar na vida de algumas pessoas que nós estamos vendo que estão indo para o buraco sem nenhuma salvação. Então nós precisamos sim ter ódio do pecado, mas não do pecador. Nós precisamos ter ódio ou abominação pelas iniquidades. Nós precisamos ter nojo de nós mesmos quando nós olhamos e nós nos comportamos com iniquidades em relação a outras pessoas. Por isso que Apocalipse diz assim, lembra-te de onde você caiu. Porque muitas vezes nós caímos e nós continuamos caídos e nós não enxergamos, nós achamos que nós estamos num pedestal de santidade. O Espírito Santo está dizendo assim, volta, você não está legal, você precisa de um tratamento, você precisa ser tratado. E eu não estou falando de vocês não, eu me incluo nisso aí. Tantas vezes eu me pego conversando com Deus, dizendo, Deus, e aí como que eu estou diante da tua presença? Muitas vezes dirigindo, às vezes acontece alguma situação, aí aquele espírito, né? Lembra daquele desenho do Mickey, do Pluto, quando pegava no volante, né? Ele era uma benção, mas quando ele estava atrás do volante, o bicho ficava irado. E muitas vezes nós nos pegamos a isso. E aí o Espírito Santo diz assim, ô Nabal, vai continuar assim mesmo? E aí é o momento da gente parar e falar que meu filho pródigo, pequei, me perdoa, pequei. Quando a pessoa se mantém resoluta contra o pecado, nós precisamos combater o pecado. A igreja de Deus, ela é para combater pecado. Quando nós olhamos para pecado, nós olhamos nas cartas pastorais de Paulo, e aí Paulo ele diz o quê? Até sobre as palavras torpes, para a gente não se misturar com esse tipo de pessoa.
a não ser que ele tenha um arrependimento e ele muda. E nós estamos aí hoje conformados. E quando nós falamos de ódio pelo pecado, ele é o que? Ele é abrangente. Isso implica que os dois aspectos que diz a respeito da faculdade e do objeto. O ódio pelo pecado é abrangente no que concerne a faculdade da alma. E ele é abrangente no que se concerne no objeto. Aquele que odeia um pecado, odeia o quê? Todos os pecados. E eu preciso então compreender que Deus me chamou para que eu leve uma vida de santidade, uma vida de arrependimento. E o pecado muitas vezes é bom. O pecado muitas vezes é bom. A santidade tem hora que não é muito boa, porque a santidade exige renúncia. E renunciar o quê? Renunciar ao pecado, aquele que tão de perto nos rodeia. É eu aprender a falar, não, eu não quero, eu não pactuo, eu não faço parte desse programa. Eu quero concluir aqui. Deus quer todo o coração convertido ao pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas nem outros ocupantes. Por isso, preste atenção. Tome cuidado com o seu coração. O seu coração não pode servir a dois senhores. Ou ele vai honrar um e desprezar o outro, ou vice-versa. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração dividido. Quem odeia um pecado, odeia todos os pecados. O verdadeiro ódio pelo pecado se manifesta contra o pecado de todas as formas. Um coração santo detesta o pecado por causa, Deus quer que todo o coração convertido seja convertido do pecado. O verdadeiro arrependimento não pode ter reservas em outros ocupantes. Uma pessoa verdadeiramente arrependida abandona o caminho do pecado. Um homem pode restringir seus atos de pecado e não se converter do pecado de maneira correta. Entenda isso. Nós podemos até nos restringir de alguma situação, mas nós não nos convertemos verdadeiramente. Deixar o pecado com base em um princípio espiritual, ou seja, o amor de Deus. Eu abandono o meu pecado porque eu amo a Deus. Se eu não amar acima de Deus, se eu não amar a Deus acima de todas as coisas, eu não cumpri o primeiro mandamento. Se eu não cumpri o primeiro mandamento, eu estou falhando com Deus, porque Deus é amor. Preste atenção. 3 homens, eu quero concluir aqui. 3 homens perguntaram a um outro o que fizeram para abandonar o pecado. Um disse: acho que são as alegrias do céu. Outro respondeu: acho que são os tormentos do inferno. O terceiro disse: acho que é o amor de Deus. E isso ainda me faz abandonar o pecado. Como eu poderia ofender o amor de Deus? Como que eu vou ofender o amor de Deus se eu não abandonar o meu pecado? E quando nós erramos o alvo, nós ofendemos quem? A santidade de Deus. Pense nisso, irmãos. É uma palavra de alerta, e essa palavra de alerta é para mim. É para mim, é para você, é para a igreja. Nós precisamos ter um arrependimento genuíno daquilo que nós éramos, que nós seguimos em conformidade com aquilo que Deus espera da nossa vida. Eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Primeira coisa que você precisa fazer para entrar no céu é aceitar Jesus Cristo como teu Salvador. E você já aceitou Jesus como teu Salvador? Mas eu quero perguntar: existe alguém aqui nessa noite que ainda não aceitou Jesus como teu Salvador e gostaria de entregar a sua vida para Jesus? Ou se você já aceitou Jesus,
Mas um dia você se afastou e hoje você vive preso em algum pecado. Sabe que o sangue de Cristo te purifica de tudo isso. Eu quero perguntar, existe alguém que não aceitou Jesus e quer receber Jesus como teu Salvador? Ou tem alguém que já aceitou Jesus e quer reconciliar com Ele nesta noite? Se você faz parte de uma dessas duas situações, é só erguer a sua mão e nós estaremos orando por você. Tem alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador? Ou tem alguém que gostaria de retornar para Jesus, porque um dia você aceitou e os desejos dessa vida te afastou da presença dele, mas Ele te chama nesta noite? Tem alguém? Se não tem, nós estamos encerrando por aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Nós vamos dar os nossos avisos, nós vamos recolher os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós vamos pedir então que os irmãos segurem na sua mão, seu dízimo segura a sua oferta. Amém? Eu quero convidar o irmão Edmar aqui para fazer a oração pelos dizimistas, pelos ofertantes e por aqueles que ainda não alcançou a graça de Deus, para que você possa ser então verdadeiramente um dizimista, um ofertante, e saber que é melhor dar do que receber.